gente tem que falar um pouquinho do que está na hype hoje em dia, né? Que é o canabidiol. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, porque aí é uma alternativa nova que pode ser associada ao tratamento da dor. E eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto pra gente, doutor. E que ainda é um assunto, né, que abre muitas arestas, que ainda gera muita insegurança, né? O Espírito Santo, por exemplo, nenhuma farmácia ainda consegue manipular. Fomos tolhidos, né? O canabidiol. Existe essa briga, né, no Brasil para que o canabidiol esteja, né, dentro daquilo que é o tratamento personalizado, com doses individualizadas nas diferentes formas farmacêuticas, mas traz ele para a gente dentro daquilo que é a sua prática clínica ou não, mas como que você vê também essa evolução de uso no Brasil? Olha, é indiscutível que a fitoquímica ligada à cannabis sativa, que é utilizada pela humanidade há muitos mil anos, ela pode trazer benefícios à saúde. Isso já foi provado por várias fontes, várias formas, vários tipos de pesquisa. O canabidiol, acompanhado ou não de canabigerol, de THC e outros fitoquímicos, ele pode trazer benefícios à saúde assim, para pacientes com doenças imunomediadas, depressão, ansiedade, doenças inflamatórias. Ele pode ser usado em alguns casos, né, de distúrbios ligados ao sono. Depende muito do diagnóstico, né? E também se mostrou muito eficaz em associações, principalmente com o THC, em proporções diferenciadas, para tratamento de dores crônicas rebeldes. Tratamento da dor no câncer. Então, eu não tenho dúvida, se a gente for fazer um antes, hoje e depois, como será, antes era proibido. Né? Passou a ser permitido aí, durante a pandemia, né? Foi regulamentada, os processos de importação passaram a acontecer. Hoje as pessoas conseguem comprar, já existem empresas que importam, existem empresas que têm aqui para pronta entrega. E existem fabricações no Brasil, o que é ótimo. Acho que está sendo face à eficiência, que ele está se provando contra todo o preconceito, né, e assim, vamos combinar que é natural, né? É próprio do ser humano ter preconceito e resistência contra toda ideia nova, né? Tudo aquilo que vem quebrando paradigma encontra resistência. Então, isso não vai acontecer só com canabidiol. Com certeza. Pois é. Até a própria melatonina, né? Se a gente for olhar dentro da história de medicamentos no Brasil, ela também é muito recente. Ela foi regulada como suplemento a questão de 2, no máximo 3 anos, né? Na dose de 0,21 miligramas. E a gente ainda vê doses médicas basicamente manipuladas em farmácias magistrais, né? A indústria mesmo, ela não veio trazendo a melatonina, né? Não há esse registro no Brasil. E, no entanto, é uma molécula muito importante para o funcionamento, não só cerebral, né, não só para a qualidade do sono, mas por todas as outras propriedades que os estudos vêm cada vez mais mostrando que ela tem. Quer falar um pouquinho sobre isso? Olha, se a gente for falar que promover sono de qualidade é a característica menos interessante da melatonina, louco, acho que né? vamos ter que fazer mais um podcast aqui, né? Só ela também dá um, né? Pois é. Assim, é só para a gente fechar sobre canabidiol. Claro que é uma ideia muito superficial, mas é importante saber que o canabidiol ele manipula, ele estimula receptores de um sistema que ainda está pouco estudado no nosso corpo, que é o sistema endocannabinoide. E os estudos até agora são muito promissores, tanto em promoção quanto restabelecimento de saúde, e eu espero que essa prática, tanto de tratamentos quanto de pesquisa, continue florescendo e ramificando não só no Brasil, mas no mundo, e que se torne um pouco mais acessível
os pacientes também, porque hoje ainda é uma terapia um pouco cara. Concordo. Espero que ela seja mais democrática, mais inclusiva. Ela ainda é uma terapia muito elitista, né? Se a gente for olhar. Sim. Eu acho que o próprio processo de importação Torna isso, né? Torna, porque isso aí já são particularidades que vão além do preço próprio do medicamento e já entram aí de políticas, né? Você estava falando da melatonina agora, ela chegou também assim, de forma elitista, Sim. e hoje já está muito mais acessível, né? Sim. Mas vocês têm expectativa de que vai ser possível vocês Eu acho que é trabalharem? um avanço que não tem como ser negado, né? Por questão de tempo, ele vai ser amplamente inserido no meio médico, nas farmácias de manipulação, porque As os estudos evidências demonstram, científicas, Sim, né, é. estão cada vez mais volumosas em relação a tudo isso. Então, por mais que haja toda uma questão política, chega um momento que o embasamento técnico-científico ele está tão empoderado que a coisa acontece. E aí, nesse sentido, doutor Zé Augusto? Só que assim, é muito interessante, só uma coisa, só para fechar esse assunto. Não, porque eu vou continuar dele, porque o canabidiol, ele é considerado então um avanço da neurociência? Se ele não é ou se ele é, tem algum outro avanço da neurociência que você gostaria de falar para o tratamento da dor? Mas só colocando uma coisa, Fábio, por que talvez é tão difícil? Ele é uma commodity. Ele é um fitoterápico, ele não é patente. Então, não há interesses da grande indústria nisso tudo, né? E, infelizmente, a gente sabe que muito desse avanço depende de um alto investimento que normalmente vem pela indústria farmacêutica. Mas aí conta pra gente, doutor. Eu achei melhor não ser eu que levantasse essa bola aí do canabidiol. Deixa para o farmacêutico falar, né? Mas vamos lá. Eu realmente não acredito que isso retroceda, porque já é vertical, né? Isso vem da Europa, já Estados Unidos, Canadá, então já está muito disseminado para retroagir. E a sua outra pergunta era? Em relação aos avanços avanços da neurociência, né? Então, o canabidiol ele é considerado um avanço na neurociência e se ele é ou não é, existe algum outro avanço que você gostaria de estar falando? Porque você acabou também de falar, né, do estudo do sistema canabinoide, que ele é muito pouco estudado. Então, fala um pouquinho desses novos estudos para a gente, de como ele pode ser considerado ou não, né? É uma pergunta. Ele é considerado um avanço da neurociência? Sem dúvida, porque o sistema endocannabinoide tem receptores no corpo humano quase como um todo. Então, pode ser um poderoso auxiliar, uma poderosa ferramenta para vários tipos de tratamento. Tal qual foram as inovações para a dor que foram trazidas pelos implantes, né? Eu não sei se é de conhecimento de todo mundo que vai ouvir o podcast, mas existem implantes cirúrgicos que você pode utilizar para controle de dor. Por exemplo, estimuladores medulares, implante de bombas infusoras de fármaco que liberam morfina ou relaxantes musculares diretamente dentro do sistema nervoso, até os eletrodos cerebrais para controle de dor central, estimulação de nervo vago, várias outras condições clínicas. Eu coloco o canabidiol com um grau de importância até maior do que esse, mesmo sendo neurocirurgião. Por quê? Porque a gama de pessoas que você ajuda com canabidiol é muito maior. Então, o potencial dele de ajudar ele é muito mais largo, é muito mais... O horizonte que você enxerga é muito mais amplo, sabe? Então, eu sou um entusiasta aí da terapia com canabidiol. Acho que ainda preciso estudar muito, acho que sei muito pouco. Embora trabalhe com canabidiol há mais de 5 anos, eu acho que eu sei muito pouco ainda, não tô em ponto de ensinar ainda, preciso aprender mais. Estamos todos aprendendo ainda, né? É isso aí. O exercício físico atua nesse sistema endocannabinoide? Sim, o exercício tem influências cruzadas que vão muito além do sistema endocannabinoide, inclusive o exercício físico e principalmente a escola de reeducação de movimento, de treino funcional, com estimulação postural, reeducação respiratória, é uma ferramenta de neuroplasticidade. Então, ela atua promovendo novas conexões neurais, novas conexões gliais
E é, sem dúvida, uma ferramenta super válida em qualquer tipo de tratamento. Então, assim, só reforçando o nível de importância, né, da atividade física. É muito mais do que estética. Não, muito mais. Estética é o menos A interessante. gente falando, né, quando a gente estudou, né, sobre as doenças, em relação a todas as doenças, era praticamente a mesma diretriz. Né? Faça exercício físico, durma bem, beba, sabe? É tão simples, né? Parece até papo de Zeca Lourenço, né? Mas não tem como né, avançar sem isso, né? Papo de Zeca Lourenço é bom, é bom. Isso é da nossa época, né? Continua sendo a mesma coisa, os mesmos pilares, né? Só a diferença é que eu acho que agora a gente sabe um pouquinho a mais do que sabia antes. Uhum.